Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana. Toda semana, você sabe, aqui no meu canal, toda semana quando possível, aqui no meu canal eu faço uma recapitulação dos posts lá dos blogs criacionismo.com.br, blog que já tem mais de 15 anos, com postagens, análises sobre o tema criação, evolução, essa controvérsia aí, e também do blog mais recente, um pouco mais recente, mas já tem alguns anos também, outraleitura.com.br, blog no qual eu publico textos aí sobre temas mais variados, né? Também sobre ciência e religião, sobre comportamento, teologia, profecias. Você já deve conhecer outraleitura.com.br, e ali, então, eu tenho postado esses assuntos já ao longo dos anos. Sexta-feira à noite, alguns perguntam, mas falar de notícias sexta-feira à noite, é sábado, não é o dia ideal para isso? Não se esqueça, eu sempre faço análises com viés cristão. Tanto é que o slogan do meu blog é Lendo o Mundo com as Lentes do Cristianismo. Então, na verdade, é uma análise cristã, uma análise bíblica do que está acontecendo em nosso planeta, ok? E uma outra leitura da realidade, ou seja, uma leitura cristã, não a leitura comum que as pessoas costumam fazer por aí. Procuro também nesses vídeos de notícias, sempre que possível, dar uma dica de leitura, e a dica de leitura dessa semana é esta revista aqui da Novo Tempo, que eu tive o privilégio de escrever, A Origem de Tudo. E a diagramação aqui, o visual dela ficou realmente muito bonito. O pessoal da Novo Tempo lá se esmerou no preparo aqui desse material, que tem os seguintes títulos, os seguintes temas: a origem do universo é o primeiro, depois vem a origem da vida, aqui está, segundo tema, depois temos aqui a origem dos dinossauros, deixa eu mostrar para você aqui a abertura da página, dessa matéria como ficou, olha que interessante, a origem dos dinossauros. Em seguida, temos aqui a origem do ser humano. A origem do ser humano. Depois, se eu não me engano, é a origem da ciência. A origem da ciência, onde está? Está aqui. A origem da ciência. Depois temos aqui a origem do mal e de volta às origens. Enfim, é uma revista, né, um material evangelístico, mas com um viés criacionista. Pensei especialmente nos públicos aí, dos universitários, nos agnósticos, nos ateus, que têm a mente aberta e querem considerar assuntos ligados ao teísmo com outro enfoque. Mas também a linguagem é bem acessível, eu creio que todos gostarão desse material aqui, que é gratuito. O melhor de tudo é que ele é gratuito, você pode solicitar a Novo Tempo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa pedir a sua revista A Origem de Tudo, de onde viemos, ok? Vamos então às notícias desta semana, compreendida aqui entre os dias, finalzinho de dezembro, né? Entre os dias 27 e 1. Um pouquinho também na semana passada aí, né? 27 e 1º de dezembro. Vamos então às notícias. Muito bem, aqui está. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Pronto, agora sim, aqui está. Comentário da lição, missão em favor dos poderosos, você já sabe, não custa lembrar, toda semana eu gravo um vídeo aqui no canal, recapitulando a lição da escola sabatina. A lição dos jovens, de adultos, às vezes eu mesclo as duas, dependendo do assunto eu faço 2 vídeos, comentando a de jovens e a de adultos, que sempre estão muito boas. Às vezes os temas das duas convergem, como vai ser o caso do próximo trimestre, com o tema O Grande Conflito. Mas há trimestres em que os temas são diferentes, então aí de vez em quando eu faço 2 vídeos, tá bem? Para ajudar você aí no seu estudo da lição, se você é professor de escola sabatina, uma contribuição, uma singela contribuição aqui no canal, para que você possa ter, quem sabe, alguns insights diferentes aí para a sua explanação da lição lá na escola sabatina. Papa pede reação urgente para evitar mais danos climáticos. Em plena COP28, né? O Papa, cúpula da ONU, né, para o clima. O Papa não pôde comparecer devido a uma pneumonia, se eu não me engano, mas ele se manifestou nas redes sociais e pediu reação urgente para evitar os danos climáticos. O Papa Francisco fez nesta sexta-feira, dia 1º de 12,
um novo apelo por medidas contra as mudanças climáticas, pedindo uma reação urgente para evitar mais danos que afetem a sociedade. O alerta foi feito por ocasião da 28ª edição da Cúpula da ONU sobre o Clima, a COP28, que ocorre neste momento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, até 12 de dezembro. Se não reagirmos agora, as alterações climáticas prejudicarão cada vez mais a vida de milhões de pessoas, escreveu o pontífice nas redes sociais. Segundo Francisco, neste momento histórico, somos convidados a assumir a responsabilidade pelo legado que deixaremos após a nossa passagem por este mundo. Ontem, em decorrência da abertura da cúpula climática, o líder da Igreja Católica chegou a dizer que espera que os países presentes na COP28 que mostrem a nobreza da política e não a sua vergonha. Além disso, ele afirmou esperar que aqueles que intervêm na COP28 sejam estrategistas capazes de pensar no bem comum e no futuro de seus filhos, e não nos interesses específicos de algum país ou empresa. Estrategistas, urgência, que estratégias seriam essas? Já comento aqui com você. Mas eu deixei aqui abaixo dessa postagem, em meu blog, alguns vídeos. Caso você não tenha assistido ainda em meu canal, não tenha se inteirado desse assunto, do ecumenismo, domingo climático, a ênfase que o Papa Francisco vem fazendo desse assunto aí já faz alguns anos, né? A partir da publicação da Laudato Si, a sua carta apostólica ambiental, aí o tom tem subido, né? Então aqui está um vídeo, o povo do advento, a marca da besta e o domingo climático. Outro aqui, domingo do clima, igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente. Mais um aqui, quando da última COP, a COP27, os 10 mandamentos climáticos. Líderes das principais religiões se reúnem com o Papa e assinam um documento climático. Líderes religiosos mundiais pedem ação urgente contra as mudanças climáticas. Então você percebe que esse tema do ambientalismo, das mudanças climáticas, tem sido um tremendo fator agregador que tem unido as religiões, e até os que não têm religião, obviamente, autoridades, enfim. Por isso é chamado de ecumenismo, é um mais amplo, usando como cola, como elemento unificador, justamente o tema das mudanças climáticas. Emergência climática e o tempo do fim. Então estão aí alguns vídeos para você se inteirar desse assunto e ver que relação isso aí eventualmente teria com o decreto dominical. É um tema bem interessante para você estar inteirado aí, tá bom? E, na mesma linha aqui, governança global novamente é defendida durante a COP28. O presidente do Brasil, inclusive, em entrevistas e em seu discurso, ele já tinha falado isso na COP28 e volta a falar disso agora na COP28, ele disse que seria importante termos uma governança global, uma governança mundial, porque os governos locais talvez não estejam dando conta do recado, e aí essa governança poderia se sobrepor aos governos e, quem sabe, até impor sanções, impor decisões. Veja que ideia um tanto complicada, mas que parece ser algo bom para salvar o planeta, não é verdade? Então, aqui abaixo eu coloquei algumas citações de que estão numa palestra que eu tenho apresentado com o tema ecumenismo. Essa citação aqui eu extraí do ótimo livro de Pascal Bernardin, um pensador francês, com o título Império Ecológico. Interessante, esse livro já tem alguns anos de publicação. Ou A Subversão da Ecologia pelo Globalismo. Mas mesmo tendo sido publicado já há alguns anos, ele tem sido mais atual do que nunca. Diz aqui Pascal, na página 10, o seguinte: um discurso onipresente monopoliza as mídias, o discurso do ambientalismo, das mudanças climáticas, e uma nova ideologia parece estar emergindo, já emergiu na verdade. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu acho interessante como esse autor, o Pascal, ele tem uma visão assim bem correta e bem próxima até do que nós adventistas pensamos com respeito à natureza. Respeito à obra do Criador, ou seja, isso é mordomia. Muito antes de se falar em ambientalismo, em mudanças climáticas, nós, como igreja, já falamos sobre a mordomia do corpo, a mordomia dos talentos, dos tesouros, do templo, corpo, né, do tempo, e também
da Terra, do meio ambiente. Nós devemos cuidar do meio ambiente porque somos administradores daquilo que Deus nos confiou já desde a criação. Mas temos consciência de que não vamos salvar a Terra. Nós vamos preservá-la nas melhores condições possíveis. Devemos fazer isso, obviamente, como cristãos bíblicos. Devemos preservar o planeta até quanto for possível. Mas não vamos salvá-lo, porque ele vai ser finalmente destruído para ser recriado por Deus, pelo Criador. E aqui Pascal acerta o alvo, né? Ele fala aqui de um discurso totalitário mascarado. Parece muito bom ter uma governança mundial, um governo global, mas que tipo de coisas poderá fazer esse governo com a justificativa de que está salvando o planeta? Mais um trecho aqui na página 12. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Interessante, porque Ellen White, e aqui embaixo está a citação, né? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 393, ela fala de um laço de união universal, uma grande harmonia. Pascal usa outra expressão aqui, né? Ele fala aqui de princípio central e unificador. Achei bem parecidas as ideias, tanto dele quanto de Ellen White, mais de um século antes dele. Então haverá um princípio central unificador, podemos chamar de laço de união universal, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio central, esse laço de união universal, deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, uma religião plural, aberta, né? É um verdadeiro ecumenismo aí. Mas, ao contrário, deverá fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Veja que interessante. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial, governança mundial, que levará a uma religião mundial, uma religião sincretista, ecumênica, para o bem de todos e o bem da Mãe Terra, o nosso planeta. Está aí. Autores que já pensavam nisso há algum tempo atrás, né? Em 2009, veja bem, em 2009, lá atrás, eu publiquei, melhor dizendo, na Revista Adventista, na época eu era editor do caderno de notícia, do caderno chamado Espaço Jovem da Revista Adventista, que é um órgão oficial da Igreja Adventista no Brasil, o seguinte texto, olha que interessante, um pedacinho aqui para você. Aquecimento global é a nova religião. Antes de falarem disso ainda, né? Depois eu vi aí a Greta Thunberg e outros falando de uma religião planetária, né? O título acima apareceu no site Opinião e Notícia com o seguinte comentário: é o que diz um renomado geólogo australiano, para quem as alterações climáticas são uma farsa perpetuada por ambientalistas. Ian Plimer, professor de geologia da mineração da Universidade de Adelaide, chega mesmo a dizer que a ideia do aquecimento global virou uma nova religião para as elites urbanas de países ricos. Ele é um crítico do chamado aquecimento global antropogênico, ou seja, produzido pelo ser humano, e da ortodoxia ambiental corrente, segundo a qual o fenômeno pode ser revertido por meio da redução da poluição atmosférica. E assim segue o texto, né? Para Plimer, o aquecimento global é algo natural, com muitos precedentes na história do planeta, ou seja, algo cíclico, né? Ele não é o primeiro cientista renomado a dizer isso, mas dá mostras de que não irá se dobrar ante a pressão do jacobinismo ambiental. O que Plimer parece não saber é que o ambientalismo, também chamado por alguns de ecumenismo, está, na verdade, quem cunhou esse termo foi o pastor Sérgio Santelli, um pastor adventista, né? Está ajudando a unir movimentos, grupos e instituições tão díspares como o Vaticano e cientistas ateus em torno de um mesmo ideal, salvar a Terra da destruição. E eles têm até uma proposta, parar um dia na semana para que o planeta possa descansar. Que dia será esse? E depois de 2009 para cá, muita coisa foi dita, muita água passou por baixo da ponte ambientalista, e eu creio que devo ter sido o primeiro a publicar algo numa revista oficial da igreja sobre esse tema aí, né? Ecumenismo, já em 2009. Agora veja a citação de Ellen White aqui,
a qual já me referi, Mensagem Escolhida, volume 3, em que ela diz assim, ó, preste bem atenção no que eu vou ler aqui, leve em consideração o que eu já disse agora e tudo mais que vem acontecendo aí no planeta em relação a essa temática, né? O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador de Patmos, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o seu poder e a sua autoridade. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Então, esse espírito opressor, perseguidor, voltará. Nós sabemos disso, né? Estudando Apocalipse 13, a gente vê bem isso aí, mas ela diz aqui que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. O que seria capaz de promover uma harmonia entre pensamentos tão diferentes, países diferentes, políticas diferentes, esquerda e direita de mãos dadas? A minha proposta é justamente essa questão ambiental que eventualmente levará ao decreto dominical. Nós temos aí a direita defendendo o descanso dominical por causa da família, já está lá no projeto 2025, para as próximas eleições dos Estados Unidos. Nós temos a esquerda aí defendendo ferrenhamente o ambiente, a terra, a mãe terra, Gaia, e dizendo aí, unindo-se ao coro com o Papa, né, que o descanso dominical, né, o domingo climático poderia ser uma das soluções, uma das formas de amenizar os problemas ligados ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Então, é interessante analisar esse cenário e ver como esse assunto tem crescido, né, ao longo dos anos, entre as autoridades mundiais e também na mídia secular. Daqui eu deixei mais um vídeo para você, caso queira se informar um pouco mais sobre esse assunto, Ecumenismo e a Saúde Planetária. Fica aqui o convite para que você assista, fiquemos atentos, né? Temos também enfrentado aí uma ameaça à liberdade de imprensa, o que também é complicado. Imagina no futuro você querer falar sobre esse assunto aqui e suas palavras serem encaradas como fake news, como uma ameaça à democracia, enfim. Um canal pode ser derrubado, pode ser cancelado, redes sociais podem ser extintas e pessoas podem ser penalizadas pelo crime, entre aspas, de opinião. Pois é, quem viver, verá. Menino de 4 anos é expulso de escola por ser cristão. Olha aí, lá em Bangladesh. A professora disse aos pais que não pode aceitar um aluno cristão. Uma professora expulsou Jahangir, é um nome fictício para não causar problemas, mais problemas para a família, né? Jahangir, ou Jahangir, não sei. Menino cristão de 4 anos da escola de Bangladesh, de uma escola em Bangladesh. Jahangir sempre ia com um sorriso no rosto às aulas, por isso não entendeu quando a professora o mandou voltar para casa. Assim como a Shana, mãe do menino, também ficou surpresa quando viu ele chegar cedo em casa. O que aconteceu aqui? Eu vou resumir para você, depois você pode ler esse texto aqui, que foi postado pelo Ministério Portas Abertas. A família aceitou Jesus e se tornou cristã. Era uma família muçulmana. E frequentemente lá em Bangladesh, as famílias que se convertem, né, para o cristianismo, para famílias muçulmanas, acabam sofrendo por causa disso, perseguições, acabam sendo privadas de liberdade, e algumas crianças, como é o caso aqui do menino, né, Jahangir, acabam tendo que sair da escola, porque se tornam cristãs. Eu fico pensando, né, você já viu isso acontecer em algum país do Ocidente, em algum país de origem, né, de base judaico-cristã, alguma criança ser expulsa de um colégio público, e mesmo privado, por pertencer a outra religião? Você já viu alguma criança sendo expulsa porque se converteu a outra religião? Aqui, no Ocidente, isso não acontece. Lamentavelmente, em alguns países intolerantes lá do Oriente, isso vem acontecendo. E é uma pena que esse menino tenha que passar por isso. Tenha que ser discriminado, tenha que ser maltratado pelo simples fato de que a família aceitou Jesus como salvador pessoal.
Oremos por essas pessoas, por essas crianças. Aqui existe até formas de ajudar o Ministério Portas Abertas financiando o envio de Bíblias para crianças perseguidas lá em Bangladesh. Pode ser que alguns não saibam, mas hoje os cristãos são duramente perseguidos em vários países do mundo. Inclusive tem uma lista mundial de perseguição aqui, ó. Geralmente países muçulmanos ou países comunistas. Ali ser cristão não é fácil. Ali os cristãos já enfrentam aquilo que todos os cristãos fiéis a Deus e à sua palavra enfrentarão no futuro, que é a perseguição por causa da sua fé. Aqui na sequência vem várias indicações de vídeos, tá? Porque eu estive lá na Novo Tempo a semana passada, e um pouco antes disso também, fui 2 vezes lá, gravei vários programas para divulgar esta revista aqui, A Origem de Tudo. Então eu participei de um podcast, no novo podcast da Novo Tempo, né, que é o Hope Hour, e ali estive então com o Wagner Cantori, que é o apresentador, que é o entrevistador, e meu amigo cientista, Marcus Eberlin, e nós falamos sobre criacionismo. Então fica aqui o convite, está aqui já o vídeo no meu canal, né, já está aqui linkado, para você assistir quase uma hora e meia de conversa muito boa ali sobre essa questão do criacionismo. Também participei do programa Na Mira da Verdade, está no canal do Na Mira da Verdade, aqui eu coloquei um recorte do vídeo também, e ali bati um papo com Leandro Quadros e o Tito Rocha sobre a revista e sobre o criacionismo. Participei também do programa Vida e Saúde, e ali estive com o Dr. César Vasconcelos, com a minha amiga Teru, e nós então conversamos sobre a revista também, já num contexto mais ligado à saúde emocional, saúde física. Aqui estão as 4 partes do programa já linkadas em meu blog, você encontra lá no canal, né, do programa Vida e Saúde, na Novo Tempo. E aqui tem um link, ó. Peça gratuitamente a sua revista Esperança, A Origem de Tudo. Está aqui, é só clicar aqui, você vai ser direcionado para uma página em que você pode solicitar a sua revista e chegará no seu endereço. O Israel de Deus na Profecia, um livro já meio antigo, né, do teólogo, famoso teólogo Hans Larondel, O Israel de Deus na Profecia, Princípios de Interpretação Profética. Eu postei isso aqui mais para chamar atenção para a questão do dispensacionalismo, muitas pessoas com ideias equivocadas, achando que ali em Israel, porque estão vivendo uma guerra nesse momento, o Estado de Israel enfrentando os terroristas do Hamas, então tem pessoas já achando que aquilo ali vai implicar no estabelecimento do reino de Deus, o anticristo vai aparecer por lá. Isso são ideias dispensacionalistas que encaram a nação, né, o Estado de Israel, como tendo algum papel profético ainda, né? Então, nesse texto aqui, o Larondel, ele fala sobre essa questão. Ele aplicou, no caso aqui falando de Jesus, né, ele aplicou uma profecia que originalmente pertencia à restauração nacional, de um remanescente fiel israelense a si mesmo, como o Messias de Israel. Porque muitas profecias ali que eram aplicadas diretamente ao Israel literal, né, estão sendo hoje trazidas para uma aplicação anacrônica para o Estado de Israel, não para o povo de Israel necessariamente, né? Mas como o Larondel também já mudou um pouco sua percepção de alguns assuntos, eu adicionei uma nota aqui, explicativa, bem interessante, eu quero ler para você a nota, tá? Esse é um dos argumentos bíblicos que demonstram que as profecias escatológicas do Antigo Testamento não necessariamente precisam ser interpretadas como tendo seu cumprimento literal com o Israel histórico. Embora o estabelecimento do Estado de Israel não seja o cumprimento de nenhuma profecia bíblica, conforme sustenta a perspectiva dispensacionalista, Deus certamente tem um plano para o povo judeu. Comentando sobre a restauração das 10 tribos de Israel, Ellen White afirmou, veja o que Ellen White escreveu no livro Profetas e Reis, páginas 298 e 299, sobre o povo judeu. Olha que interessante. Até o fim do tempo, eles deviam ser errantes entre as nações. Mas por intermédio de Oséias, foi dada uma profecia que punha perante eles, os judeus, o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por muitos dias, o profeta declarou, as 10 tribos deviam ficar sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois, continuou o profeta, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 3, 4 e 5.
Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano. 10 tribos não existem mais, né? Na verdade, é uma forma de se referir ao povo judeu. Então, Oséias põe perante o povo judeu, né, o plano de Deus de restauração em favor de toda a alma penitente que se unisse com a sua igreja na terra. As bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida. Nos últimos dias da história da terra, o concerto de Deus com o seu povo, que guarda os seus mandamentos, deve ser renovado. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Está aí a citação, então, do livro, né? Para quem quiser saber mais sobre dispensacionalismo, tem um link aqui para alguns artigos interessantes. Para quem quiser saber mais sobre a obra a ser feita pelo povo judeu, também tem 2 links importantes aqui. Então, você vê que o que pode acontecer é que, muitas vezes, na ânsia de fugir do extremo dispensacionalista, que é biblicamente equivocado, alguns vão para outro extremo e esquecem que Deus tem um plano para todos, né? Deus tem um plano para a igreja dele na terra, os remanescentes, e tem também para com um remanescente do povo de Israel, né? Um povo que para Deus sempre foi muito especial. Então fica aqui essa indicação de leitura, tanto do texto, né, quanto também da nota que calibra esse texto acima aí do livro O Israel de Deus na Profecia, ok? Nós já decidimos o testemunho de 2 iranianas. Muito bonita essa história aqui, viu? Mariam tinha 27 anos e Marzieh, 30, quando foram presas pela primeira vez no dia 5 de março de 2009 por abandonarem o islamismo. As autoridades iranianas as mantiveram na solitária da prisão de Evin, desprovidas de tratamento médico, vendadas e passando por longos períodos de interrogatório. Depois foram transferidas para uma cela lotada. No momento da audiência, o promotor público Haddad perguntou para Mariam e Marzieh sobre a religião delas e disseram para elas desistirem da sua crença em Cristo. Quando ele questionou se eram cristãs, elas responderam: nós amamos Jesus. Então ele repetiu a pergunta e elas disseram: sim, nós somos cristãs. Quando o promotor afirmou: vocês eram muçulmanas e se tornaram cristãs, elas responderam: nós nascemos em famílias muçulmanas, mas não somos mais muçulmanas. Enfim, elas voltaram para a cadeia, depois milagrosamente foram soltas, e a gente vê aqui como realmente os cristãos sofrem nesses países islâmicos, quando aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, não têm liberdade para tomar essa decisão e acabam sendo perseguidos, né? É triste que isso aconteça ainda em nossos dias. Daniel 11, o rei do sul, o rei do norte e a última batalha. E a Bíblia sob ataque, teologias contextuais, teologia do domínio, relativização e desprezo. Eu preguei essas 2 mensagens, apresentei essas 2 mensagens na igreja de Diadema, em São Paulo, sábado passado, e estão aqui para você, então, à disposição, esses 2 estudos em vídeo. Convido você a assistir, especialmente este aqui. Realmente me deu um bom trabalho pesquisar sobre esse assunto, pesquisei várias fontes e apresentei aqui uma perspectiva sobre um dos capítulos mais enigmáticos da Bíblia, que é justamente Daniel 11, especialmente seus últimos versículos ali, tá bem? Fica aqui o convite para que você assista a esta palestra. E aqui encerro, então, com as minhas considerações, notícias da semana, convidando você mais uma vez a se inscrever aqui no meu canal, acionar o sininho, compartilhar os conteúdos se apreciou e também acompanhar meus blogs, Criacionismo e Outra Leitura, porque eu espero que você seja enriquecido com esses conteúdos e possa ter uma outra leitura do mundo, possa enxergar o mundo com as lentes da cosmovisão cristã, tá bem? Um feliz sábado para você, um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.